Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí ao PET 2, né? Nossa aula número 4 agora. Vamos falar sobre agropecuária e meio ambiente. Relação entre agropecuária e meio ambiente. A relação entre agropecuária e meio ambiente, há tempos, levanta diversos questionamentos a respeito da melhor utilização do solo. A agropecuária compreende a pecuária, que é a criação de animais, e a agricultura, o cultivo de espécies vegetais destinada à alimentação humana ou não, e nos últimos anos os avanços nesse setor têm sido enormes, devido ao aprimoramento de técnicas de irrigação, correção química, conservação do solo e controle de atividades da produção, possibilitando resultados como o aumento de qualidade, o aumento da qualidade e quantidade, né? Vamos dizer assim, né? Esse aumento refere-se à quantidade. O problema é que esses avanços, em determinados momentos, causam impactos ambientais perigosos para o futuro. Como, por exemplo, a criação de animais também influencia diretamente nos impactos e na conservação do meio ambiente. A criação extensiva, que utiliza grande área, o impacto causado pelo pisoteio e resíduos animais causam problemas menores, pois o meio recebe bem essa influência. Mas existem muitos impactos prejudiciais no meio ambiente, os quais demandam uma análise bastante cautelosa. Por isso, é importante que você conheça o artigo 1º da Resolução CONAMA 0186, segundo o qual é considerado impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que afetam as atividades sociais e econômicas, a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Os solos degradados são aqueles que não exercem suas funções, ou ao menos parte delas, como fornecer nutrientes necessários ao desenvolvimento de plantas e filtrar a água que abastece os depósitos subterrâneos. Assim como ocorre nas cidades, a atividade agropecuária contribuiu para a degradação do solo. As 4 formas principais de degradação dos solos provocadas ou intensificadas pelas atividades humanas são a erosão hídrica, a erosão eólica, a erosão química e a compactação do solo. A erosão hídrica é um processo físico que consiste na degradação e transporte do solo pela água ou pelo vento. Este fenômeno, que esculpe o relevo terrestre, é chamado de erosão geológica ou normal. Quando o solo é despido de sua vegetação natural, né, quando se retira a cobertura vegetal, é submetido ao cultivo. Fica exposto diretamente às forças erosivas. Neste caso, a água e o vento removem material com intensidade muito maior do que a verificada quando o solo está naturalmente coberto. Essa remoção acelerada do material do solo é chamada erosão acelerada ou simplesmente erosão, fenômeno mais eficiente de depauperamento do solo. Depauperamento do solo, um termo novo aí para gente. Ao ser transportado, esse material será depositado em algum lugar, normalmente mais baixo. Por exemplo, a erosão ocorre num planalto e o material é depositado em uma planície após o seu transporte. Resumindo, o processo completo da erosão, causado por agentes externos, ocorre a partir do intemperismo que ocorre na rocha, que libera sedimentos que serão transportados pelos agentes erosivos e depositados em algum outro lugar. Esse processo, quando acelerado pelas atividades humanas, como a agricultura e pecuária, pode atingir estágios mais avançados,
com a formação de ravinas e vossorocas, né? Sulcos profundos no solo. Tanto ravina quanto vossoroca são esses sulcos, esses buracos maiores ali que são formados no solo. Em regiões geralmente de clima úmido e chuvas torrenciais, com predomínio de solo arenoso, poucos estáveis e submetido a formas de usos inadequados, que são naturalmente responsáveis pela remoção de milhões de toneladas de solos e nutrientes das terras agrícolas. A erosão eólica, né, é o desgaste do solo resultante da ação do vento sobre a superfície rochosa, que ocorre pelo processo de abrasão, né, atrito de partículas carregadas pelo vento sobre as rochas. Em terras cultivadas, sobretudo, e nos períodos de preparo da lavoura para o plantio, o solo fica exposto, o que facilita a remoção de suas partículas. É mais intenso nas áreas desérticas, né, de clima mais secos, áridos ou semiáridos, como nas planícies estadunidenses, próximas ao deserto do Colorado, no Sahel, faixa do sul do deserto do Saara, no continente africano, nos planaltos do norte da China, como o deserto de Gobi. Temos também a erosão química, né? Também denominada lixiviação, né? Caracteriza-se pela perda de elementos químicos essenciais para o desenvolvimento da planta, como nitrogênio, fósforo e potássio, que são desenvolvidos e carreados pelas águas das chuvas e dos rios, além da perda de produtividade agrícola. Esse tipo de erosão provoca uma concentração elevada de nutrientes nas águas dos rios, lagos e mares, dessecando o processo de eutrofização, né, ou eutroficação, que é a redução da quantidade de oxigênio, né, e o desenvolvimento excessivo de bactérias nos ambientes aquáticos. As áreas mais atingidas são aquelas em que há intensos processos de erosão hídrica associados à ausência ou à insuficiência de técnicas de manejo do solo. Com relação à erosão química, é preciso considerar também os impactos ambientais e econômicos decorrentes da exploração dos minerais que compõem os adubos químicos. A perda de nutrientes, como fósforo, por exemplo, requer aumento na exploração dos recursos minerais presentes no fósforo, relativamente escasso e com uma produção fortemente concentrada em 4 países: Marrocos, China, África do Sul e Estados Unidos. Compactação do solo. A compactação do solo, né, a forma física do solo, a forma de degradação física do solo causada pela compressão das camadas superficiais, né, com a passagem de máquinas, né, como tratores, colheitadeiras, ou em menor escala pelo pisoteio do gado nas pastagens, né, pode dificultar até mesmo impedir a infiltração da água no solo, né, aumentando o escoamento superficial da erosão hídrica, né. Essa compactação do solo também é muito comum a gente observar isso em estradas, né. Podemos notar que onde passa, nas estradas de terra, me refiro, onde passam veículos ali constantemente, note-se que naquele local ali não se nasce nenhum tipo de vegetação, nem que seja a rasteira, a gramínea não nasce, né? Justamente pela compactação do solo, ou seja, uma pressão ali, além da pressão atmosférica, mas o peso de algo sobre o solo tende a compactar, né? Ou seja, juntar mais as partículas, onde reduz a oxigenação e dificilmente vai conseguir germinar algum tipo de planta por ali. Voltando a falar sobre o pisoteio, né, pode dificultar até mesmo impedir a infiltração da água no solo, né, aumentando o escoamento superficial e a erosão hídrica. Além disso,
reduz a oxigenação dos horizontes superficiais, né? Ou seja, as camadas do solo mais superficiais, e consequentemente diminui a atividade biológica de micro-organismos naturais e vegetais, essenciais para manter a fertilidade natural e a oxigenação do solo, uma vez que reduzem a necessidade de aplicação de adubos químicos. Essa compactação fica inviável ali assim, até mesmo porque pela diminuição da oxigenação, né, não se tem micro-organismos ali. Lembrando que nós temos toda uma fauna e flora existente ali assim no solo, né? As áreas mais sujeitas à compactação do solo são aquelas intensamente exploradas pelas agriculturas comercial, que utiliza equipamentos pesados, cultivo mecanizado de soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, entre outros, bem como a pecuária intensiva. Técnicas de manejo sustentável do solo, né? Temos essas técnicas aí, pessoal, de certa forma, que são usadas há décadas, algumas são até seculares, né? De certa forma, consiga fazer o uso mais adequado do solo, né? Como por exemplo o plantio direto, né? É o cultivo de plantas agrícolas sob os restos vegetais do cultivo anterior, chamados de palha, né? Onde se deixa a palha do último cultivo que ocorreu naquele local para se tornar matéria orgânica, né? Evitando assim o revolvimento do solo, ou seja, não se remove o solo ali que já está estruturado. Essa prática reduz os efeitos erosivos, visto que a camada de resíduos vegetais atua como um escudo contra a água e o vento, né? Temos também o chamado rotação de culturas, né? Que é a alternância entre o que é plantado numa mesma área, evitando o desgaste nutricional do solo e seu desequilíbrio químico, né, e biológico, podendo, por exemplo, plantar soja numa safra e depois alternar para o plantio de milho, escapando assim da prática monocultora, né, que prejudica a vida e a conservação do solo. Integração lavoura, pecuária, floresta. Essa é uma forma de rotação de agricultura, né? Onde de certa forma é um pouco mais complexa, né? Essa forma de cultivar. Nela, o agricultor alterna entre o plantio, lavoura e pastagens para o gado, né? E combina essas duas culturas com o plantio de árvores como eucalipto e espécies nativas. Agora temos também as curvas de níveis, né, que são chamadas também de terraceamento, chamadas de terraços, né? Ou seja, são aqueles degraus em áreas mais íngremes, né? O plantio ocorre em curvas de nível, consiste na produção ordenada por meio de linhas com diferentes altitudes do terreno, né? Como eu havia falado, uma área íngreme onde faz aquele anelamento do terreno, né? Como se fosse pega uma máquina e você faz aquelas estradas no entorno para tirar um pouco da velocidade da água, evitando assim algumas erosões. Essa técnica é essencial para áreas íngremes, como eu havia falado. O processo ajuda a conservar o solo contra erosões e contribui para o escoamento da água das chuvas, fazendo com que ela se filtre mais facilmente na terra e evite os deslizamentos. Temos também a adubação verde, né? O cultivo das espécies vegetais em geral da família das leguminosas nos períodos de entre safra, com o intuito de proteger o solo da ação das chuvas e dos ventos, bem como aumentar a quantidade de matéria orgânica que se transforma em adubo natural ao ser decomposta. Essa técnica também possibilita aumentar a fixação de nitrogênio, fósforo e potássio, entre outros elementos químicos, além de aumentar a atividade microbiana, né, fundamental para a produtividade agrícola.
Temos também o manejo natural ou controle biológico de pragas, né? É controlar as pragas agrícolas e insetos transmissores de doenças a partir de uso de seus inimigos naturais, né? Podem ser outros insetos benéficos, predadores, parasitoides e micro-organismos como fungos, vírus e bactérias. Preservar matas ciliares e galerias e encostas, né? As matas de encosta. A vegetação que se desenvolve às margens dos cursos d'água contribui para reduzir a erosão linear, né? E conservar a formação vegetal nativa das encostas, sobretudo com declividade superior a 45 graus. Inibe os processos de erosão laminar. A mata ciliar ou mata de galeria, como é chamada, né? São formas de vegetação que acompanham os cursos d'água, né? E ambientes de drenagem geral, caracterizam-se pela importância biológica que exerce sobre o ambiente em que estão instalados, evitando principalmente a ocorrência de erosões fluviais. A diferença básica entre as duas formações vegetais, entre as matas ciliares e de galeria, seria as matas ciliares, elas não formam como se fossem verdadeiras galerias, elas não formam como se fosse um túnel, né, vamos dizer assim, né? Já a mata ciliar é simplesmente aquela mata que nasce às margens dos rios, que acompanham os cursos d'água e que de certa forma servem ali para conter o solo próximo às margens de não assorear o rio. Bem, aqui tem uma imagem onde a gente pode ver uma mata ciliar, né? As copas das árvores de um lado do rio não se encontram com as do outro, né? Essa aí seria uma mata ciliar, ou seja, uma vegetação que segue o curso d'água, né? Ao entorno do rio ali, nas suas margens ali, auxilia para segurar, para conter o solo. Já aqui nós temos um exemplo de uma mata de galeria, né, onde as matas ciliares de um lado do rio e do outro se juntam, né, formando verdadeiros túneis, né, como se fossem galerias mesmo, né. Temos também a Mata Atlântica de encosta, né, é uma formação vegetal encontrada na encosta de serra, né, onde ficam nesses locais mais íngremes. A gente preservando isso aí, a tendência é que as raízes ajudam a água das chuvas a infiltrarem. Lembrando que as folhas e copas das árvores retiram toda a velocidade da água das chuvas ali, não formando enxurradas, né, para geração de vossorocas no terreno. Bem, pessoal, nós vimos aqui agora, né, nessa aula sobre a influência, né, da agropecuária no geral e no meio ambiente, né? Por mais que a gente necessite da agropecuária, ela tem que ser feita de uma forma mais humana, de que não, de certa forma, não degrade o meio ambiente, né? Um abraço aí, até a próxima.